Fala galera, tá começando aqui hoje mais um episódio do Comendo Conversa Fora podcast. O convidado especial hoje é meu pai, Gilsan, um cara empreendedor, sushi man, criador do Ikogai, pai de 2 filhos, eu e minha irmã, né, Maria Eduarda. Tá aqui hoje para contar pra gente sobre a história dele, um pouco mais de tudo, como foi até ele chegar onde ele está hoje. Esse episódio que você está assistindo é um oferecimento Ikogai, culinária japonesa, o melhor japa de Belu. Então vamos lá, vamos começar aqui. Pai, conta pra gente primeiro, pra gente começar, né, como que foi sua jornada na cozinha, como que tudo começou, como que foi seu início, né? Fala um pouquinho disso pra gente, hein? Boa noite a todos. É um prazer, o segundo episódio, né, dessa temporada Comendo Conversa Fora. Creio eu que vai ser um sucesso. Com certeza. Né? Na semana passada aí tivemos um bom entrevistado também e está até repercutindo já nas redes sociais. Sim. A minha trajetória na cozinha, ela começa em casa, né? Começa com... Eu sou um filho que tenho 4 irmãs e um irmão. Então, eu convivi com elas, sempre vendo elas arrumando casa, cozinhando. Uhum. A gente fica até um pouco afeminado também de tanta mulher. Mas, então, essa vontade de trabalhar e cozinhar veio de casa, veio da infância já, né? Então, minha mãe, eu lembro que a gente morava em um lote, ela mesmo ela mesmo plantava o que a gente comia. Ela plantava jiló, chuchu, Nossa tinha Senhora, tudo tinha de tudo. tinha Uma tudo no horta quintal, lá. tinha tudo no quintal. Então eu lembro que minha mãe falava assim: "Ô filho, vamos tomar um cafezinho hoje fresquinho". Aí eu ia lá, pegava a mandioca da terra lá, só, já puxava, eu ia junto com ela, porque a mandioca, né, se você tirar ela, é só você puxar, se ela tiver massinha, você puxa que tala assim, já está a mandioca inteira, já tacou a mandioca na panela, aí já taquei a manteigona em cima da mandioca, amassei, taquei para dentro. Então, isso é uma herança familiar, a questão, a comida, né, a culinária em si. Então, comecei minha jornada foi em casa, né? Trabalhando em casa. Depois eu parti para a rua. Minha primeira experiência também com comida foi numa lanchonete, onde eu fazia salgados e depois vendia. Depois disso daí, lógico, tive algumas experiências também fora desse nicho que é alimentação. Já fui orelha seca também, para quem não sabe, orelha seca é o cara que trabalha em serviço de pedreiro, de pintor, então o calo na mão, Já mexeu de tudo, né? areia no oi, então já mexi de tudo um pouco. Pai, teve uma história aí também que você trabalhou numa rotisseria, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência e tudo mais, e fala pra galera também que não sabe aí, o que que é uma rotisseria, né? Trabalhei sim na rotisseria em 2002, foi o início da minha carreira como cozinheiro, auxiliar de cozinha e tudo mais. A rotisseria, elas são é uma culinária misturada, tem culinária russa, alemã, italiana, é uma cozinha que faz de tudo um pouco. Inclusive nessa rotisseria a gente vendia comida mineira, frango assado. Show. Então tinha algumas saladas lá que eram saladas orientais, salada russa, por exemplo, tinha farofa brasileira, tinha bastante pratos típicos de vários países. Show. Então é praticamente isso. Nessa rotisseria foi onde tudo começou. Mas antes da rotisseria eu também trabalhei num restaurante onde que a gente fazia açaí, sucos. Trabalhei numa lanchonete também, eu acho que eu já falei, né, atrás aí dessa conversa, eu falei da lanchonete. Mas voltando à rotisseria, ela foi o começo de tudo, porque lá eu era auxiliar de cozinha, eu tinha a minha chefe lá, que é a Nete, né? Se ela estiver vendo, um abraço para ela. A Nete foi uma pessoa que me ensinou muita coisa e nessa rotisseria eu aprendi muita coisa também. Aprendi a ser um cara mais ágil, aprendi a ser um cara mais organizado na cozinha, então aprendi muitas técnicas de corte também. E eu acho que a vida estava me preparando para algo melhor nessa rotisseria. Foi o ponto de partida, Foi né? o ponto de partida. Ali eu comecei como auxiliar de cozinha e, resumidamente, quase
no meados de 2003, quando eu estava sendo promovido, mais ou menos, promovido para sushi man, quer dizer, desculpa, promovido para cozinheiro, a direção da empresa, ela decidiu implantar sushi lá. Então, contrataram. E sushi, nessa época, estava começando a pegar. Estava começando a abrir alguns restaurantes, alguns locais também estavam começando a adaptar o sushi. E eles contrataram um rapaz que se chamava Marcos Agoncillo. Esse cara também fez total diferença na minha vida, porque é o cara que me ensinou a fazer sushi. Fazer o sushi. Então, naquela época, eles me perguntaram se eu queria continuar na profissão de cozinheiro ou se eu queria aprender a fazer sushi. E como era uma coisa muito nova e eu gostava de culinária e queria saber um pouco também da culinária oriental, eu topei. De primeira eu já falei assim, não, eu quero aprender sushi. Nem pensou duas vezes, não, já foi de primeira. Mesmo porque também o salário de sushi man, na época de encarregado, era pouca diferença. Então, assim, para mim era melhor aprender uma profissão nova e agregar tudo de conhecimento que eu já tinha. Então, esse cara me ensinou, eu peguei muito rápido, porque quem tem habilidade de fazer algo, ele, por exemplo, no meu caso, eu tenho habilidade na cozinha, eu tinha uma habilidade para aprender outras culinárias também. Sim. Então, esse é de fato, no universo culinário, quem tem uma habilidade para cozinhar, ou já cozinha em casa, tem uma habilidade com a faca, o cara que for açougueiro, ele vai, com certeza, ele vai conseguir aprender melhor do que um cara que, por exemplo, mexe na área da informática, que não tem contato nenhum com esse mundo, né? Então, ele me ensinou muito, o Marcos Agoncillo. Eu acho que uma semana eu já estava fazendo os hot roll, mac roll, já estava fazendo nigiri de salmão. E você lembra como é que foi seus primeiros sushis assim? Como é que foi? Foi ruim? Foi bom? Cara, o que você sentiu? Cara, o primeiro sushi eu fiquei emocionado, porque assim, primeiro, o que ele fez comigo? Ele falou assim, ó, pra você virar sushi man, você tem que comer uma babatana aqui do salmão. Aí o salmão tem uma barbatanazinha em cima dele. Barbatana não, eu até esqueci o nome, gente, perdoa aí, tá? Não é porque eu trabalho com salmão que eu tenho que conhecer todas as partes dele, não. Eu deveria, mas eu não vou lembrar do nome. É tipo um rabinho. Uma pinguelinha ali. Uma biguelinha que tem em cima dele ali. Aí ele cortou com a faca e tacou na boca e foi mastigando. A gente tava me ensinando a limpar peixe. Aí ele falou assim, ó, você virar sushi man bom, você tem que comer um negócio desse aqui. Então tá bom aí, eu topo. Meu tio, por exemplo, ele falou que pra mim assim, aprender a nadar eu tinha que engolir um peixe. Tá zoando. Sério, pô. Meu tio fez eu engolir um peixe uma vez, falou assim, filho, você aprender a nadar, você tem que engolir um peixe. Eu engoli, filho, um lambarizinho desse tamanho. Senti o bicho até descendo nadando aqui, ó. Lambari tentando nadar lá no estômago. Depois morreu com os ácidos lá, né, mas enfim, tá em bom lugar, graças a Deus. Aí eu fui e coloquei negócio na boca, fui mastigando, negócio duro da porra, só. Daí eu falei assim, pô, velho, isso aqui não vai me ensinar nada, não. Não, tem que comer, tem que engolir. Ele fez eu engolir o negócio. Você engoliu um piguelinho lá. Engoli um piguelinho inteira. Olha lá ele. Cara, eu engoli o negócio. Não mudou nada na minha vida. Não mudou nada. Eu nunca mais fiz isso, nem fiz ninguém passar por esse vexame, porque não muda nada. Não repassou, não. Não, isso é uma zoeira dele lá. Aí, nesse dia eu aprendi também a limpar o peixe, lógico, a gente vai pegando as habilidades com o tempo, né? Então, demorei um pouco, às vezes, para pegar essa habilidade, mas eu sempre fui muito focado no que eu faço e sempre me dediquei. E tudo que eu faço, eu pulo de cabeça para tentar dar certo, né? Para fazer dar certo. E o Marcos Agoncillo, muito paciente, me ensinou. Eu aprendi a fazer o sushi e ele veio mesmo por uma temporada só para implantar o sushi nessa empresa. E nós precisamos de mais 2 pessoas. Então, na época, tinha o Emerson, que o apelido dele era Cobrinha. Aí eu fui convidar, ô Cobrinha, quer virar sushi man com nós? Não. Aí ele falou assim, quero, cara. E o Cobrinha, eu acho que tá ralando essa empresa até hoje. Que é aquele tipo de cara que, para ele, tudo tá ok. Então, ele ficou por lá mesmo. Ficou por lá mesmo. Acho que ele trabalha lá até hoje. Tinha um rapaz também que trabalhava na padaria. Ele chamava Hudson. Ele acabou aprendendo com a gente também, com o Marcos. Então, ficamos nós 3 lá trabalhando. Depois de um período, o Marcos foi embora. Foi embora e começou até a trabalhar num outro restaurante em BH
ele gostou tanto do meu serviço que me chamou para fazer freelance com ele. Aí eu Show. comecei a fazer freelance lá no bairro Buritis, tinha um restaurante lá, e eu comecei a fazer algum freelance com ele, então aprendi também nesse restaurante fazer alguns pratos chineses, tipo o harumaki, a massa do harumaki, Sim. aprendi a fazer yakisoba, tempurá, aprendi bastante coisa. Show. Então, assim, essa trajetória foi top e foi onde tudo comecei. Eu quero até deixar meu agradecimento aqui ao Marcos Agoncillo, que foi um propulsor, um cara que me ajudou demais a conta, né? Se ele não tivesse me ensinado, talvez eu poderia não estar nessa pegada, né? Poderia ter Então, seguido até outro rumo, né? deveria ter seguido até outro rumo, mas eu dedico essa homenagem a ele também, que ele me ajudou bastante. Show de bola. Você chegou a rodar várias lojas, né? Quando foi essa sua saída dessa loja que você tá? Como é que foi isso? Como é que foi as outras lojas que você rodou? Qual foi esse desafio disso tudo, né? De estar passando em vários lugares, freelance como sushi man, como é que foi isso aí? Sim. Essa empresa, eu acho que eu não mencionei o nome, é o Mart Plus, a DMA, é o EPA. Era Só supermercado, que então. é o supermercado. Só que na a empresa que eu comecei, na Zona Sul, ela tinha um nome diferenciado, né? Ela chamava Mart Plus. Existe até hoje. Fica no bairro do Santa Lúcia, ou perto do bairro Luxemburgo. Bairro Luxemburgo, na verdade. Na Zona Sul. E aí, na época, o Mart Plus já tinha mais ou menos uns 5 anos que eu estava trabalhando lá como sushi man, tudo mais. E na época, o Super Nosso, ele quis fazer essa implantação de sushi também na loja. E na época tinha um supervisor que chamava Ronaldo. O Ronaldo, ele me chamou, teve uma conversa comigo bem breve, no balcão mesmo, lá na loja. E perguntou se eu queria trabalhar com ele, né? Me fez uma proposta, eu achei interessante. E então, na época, eu conversei com minha encarregada, na época era ainda a dona Nete. Conversei com ela, ela falou assim: ô Gilson, se você acha melhor isso para você, né? Tenha boa sorte e tudo mais. E na época eu saí mesmo por causa de um bom salário. Eles me tinham me oferecido um bom salário. E era uma boa motivação para eu sair também. Mas ainda saí um pouco triste porque há aquela sensação de ingratidão. Mas eu sei que hoje no mundo da profissão não existe isso, né? Eu acho que você tem que lutar pelo que está sendo melhor para você, ou seja, financeiramente, né? Ou seja, também por alguma ambição. Sim. Então, na época o Ronaldo me chamou, eu topei a ideia, fui trabalhar com eles e inauguramos uma loja lá no bairro de Lourdes. Foi a primeira loja que o Super Nosso teve, que tinha sushi, então bombou. Uma loja, eu acho que vende muito até hoje. Depois disso, eles deslancharam, colocaram loja em vários bairros aí da Zona Sul. Então, eu comecei a ganhar confiança nesse supermercado e o Ronaldo ele começou a me usar para que eu fosse para algumas lojas, monitorar o padrão do sushi e até mesmo treinar sushimens. Então, eu comecei a rodar lojas e inaugurar lojas junto com eles. Então, eu fiquei responsável, às vezes, por lojas que estavam inaugurando e lojas que estavam com baixo crescimento também. Então, eu avaliava toda a planilha de crescimento daquela empresa na área do setor do sushi e ali eu tentava fazer um trabalho de melhoria, um trabalho de implementação. E eu sempre fui muito criativo também, sempre usei minha criatividade para ajudar as empresas a crescerem. Então, por exemplo, se no sushi bar só vendia bandejinha com sushi ou sashimi, eu comecei a implementar, por exemplo, os tentáculos de polvo já cozido, eu colocava na bandejinha e vendia. Eu comecei a implementar carpaccio de salmão, tanto que o Super Nosso, na época, ele fez uma embalagem só para colocar esses carpaccio que a gente produzia. Fazia salada de frutos do mar, uma coisa que saía bastante. Porém que não era tão fácil de manter, porque era uma iniciativa que eu tive, mas para passar para todos exigia muito trabalho, exigia exigia um pouco mais de
mão de obra, que naquela época também não era tão fácil. Aham. Sim, hoje, na verdade, é difícil, né, de sushi man, na verdade, de qualquer outra coisa. Hoje em dia tá muito difícil mão de obra, né? Imagina, naquela época talvez fosse ainda um pouco mais difícil. Nessa época que você trabalhava Super Nosso, Marte Plus, você já pensava em ter seu próprio negócio? Como é que era a sua mente em relação a isso? Então, eu sempre, em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre me dediquei o máximo nessas empresas e depois eu amadureci muito com isso e, e eu pensava assim, pô, se eu me dedico bastante nessas empresas e por que não fazer isso para mim? Só que eu tinha muito medo, eu era muito jovem, ainda não tinha uma mente aberta para o empreendedorismo e a gente achava muito arriscado, até pelo padrão de vida que a gente tinha, era Uhum. muito humilde, né? A gente não tinha recurso, então eu sempre fui um cara que ajudei muito em casa, meus pais, né? Minha mãe, na verdade, porque meu pai, ele faleceu, eu tinha 7 anos de idade, então ajudava muito minha mãe em casa, então assim, eu tinha vontade, mas não tinha atitude, Uhum. eu tinha vontade, mas não tinha ação, e na época a gente pensa que ação é só dinheiro. Hoje a minha mentalidade é totalmente mudada enquanto isso. Aham. Hoje a gente não precisa de dinheiro para fazer as coisas, a gente precisa de ter atitude, né? E aproveitar as oportunidades. Uhum. Então eu, eu, eu nessa época eu comecei a surgir aquela vontade de ter um restaurante, ter algo para mim, até Sim. porque eu via minha mãe na luta, trabalhando, Uhum. querendo ter as coisas dela e não conseguia, na mesma luta. Só que quando a gente é jovem, cara, tipo assim, se você não tiver uma mente bem centrada, então você não consegue desenvolver o que você pensa. Uhum. Então a gente procrastina muito Fica quando só é no jovem, pensamento ali mesmo e não sai. procrastina muito, você adia muito as coisas, pensa demais, o Uhum. medo toma conta por total. O medo aí, ele é bom, mas em excesso ele te paralisa, ele não deixa você sair do caminho. Então era muito confortável. Crescer dói demais, Uhum. mas não crescer é muito confortável. É. É muito confortável não crescer. A ideia de você estar recebendo o seu salário ali todo mês ter e você pagar suas contas, É. isso é muito confortável. Você poder ter um dinheirinho, às vezes, para você dar um rolezinho, sair com a Uhum. namorada. Fica E quietinho ali mesmo, no mesmo quietinho, lugar que você tá. é muito confortável. Então eu não. Eu queria muito, mas eu não tinha força, eu tinha muito medo Uhum. e tinha muitas outras situações que me fazia abortar essa vontade, esse desejo de ter algo, sabe? Então, Uhum. durante anos eu tive essa vontade, mas não Não executei, fazia nada, não né? fazia nada. Então, teve muito medo e insegurança nesse processo seu aí, né? Muito medo de segurança. Teve um episódio aí da sua vida que eu acho que marcou bastante pra você, que foi o nascimento da Duda, né? Da minha irmã. E aí eu acho que acredito que isso também puxou um pouco do início da Ikogai aí. Eu queria que Sim. você falasse um pouco desse episódio pra gente também, como é que foi isso pra você. Antes disso, olha, a gente, se você for analisar, a gente tem vários fracassos na vida, né? Seja no emprego, seja na família, numa relação, a gente tem vários fracassos. Um dos fracassos que aconteceu comigo é que eu era muito novo, né? Eu tive um relacionamento com sua mãe e acabou que não deu certo. Nós Uhum. chegamos a casar e morar junto. Eu lembro que a gente morou em Sabará, tinha uma escadaria lá que parecia que você estava pagando Que penitência trem. para subir. Eu acho que tinha uns 100 degraus Ah, lá, aquela cara. lá era bruta, viu? No, a Misericórdia. escada, você olhava assim, parecia que não tinha fim, não. Naquela época, eu tinha 19 para 20 anos, mais ou menos. Era
moleque novo, Novo demais, né? Muito né? novo. Então, assumi uma responsabilidade enorme de ter uma família. Então, a sua mãe na época engravidou e eu quis casar com ela, eu quis assumir e a minha ideia era crescer com você e tudo mais. Só que nem tudo que a gente imagina ou sonha é aquilo que vai É acontecer, verdade. né? Nem todo caminho que a gente traça ele dá certo. Não significa que deu errado, porque ainda a gente é super amigo, né? Nós somos, você é meu filho, eu sou seu pai, mas a gente tem uma boa amizade, mas poderia ser melhor ainda, né? Mas Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então nada acontece por acaso também. Naquela época eu lembro que eu e sua mãe nós nos separamos, né? E eu acho que na despedida você tinha mais ou menos 1 ano e pouquinho. Eu me lembro que você tava até vestido com a roupinha que eu tinha comprado para você. Aí no dia que nós discutimos lá, eu fui embora de casa. E você ficou na escada, tipo assim, pô, pai. Tá vazando, pô? Vaza, pô, vai me deixar na mão. Cara, aquilo lá é uma imagem que eu não esqueço nunca mais. Eu fiquei muito triste com aquilo e eu voltei para casa da minha mãe. Foi outro erro que eu cometi. Eu poderia ter ido para qualquer outro lugar, de menos ter voltado para casa da minha mãe, porque ali você recebe muito aconchego, então aquilo te deixa acomodado, né? então, assim, foi um dos erros que eu fiz também. E aquela imagem ficou, né, batendo forte e foi batendo. Até hoje eu penso naquilo. Mas, enfim, se passou tudo aquilo, né? Só foi um trecho mesmo que eu quis recordar aqui, né? Até porque hoje é um episódio especial que é entre eu e você, então é um trecho que eu quis recordar. E aproveitar e te pedir perdão, né, de frente às câmeras aqui, porque aconteceu, mas seu pai não queria que acontecesse aquilo, eu queria melhor pra gente e tudo mais, mas hoje, graças a Deus, você é um rapaz com saúde, já tem um filho, já começou cedo igual eu também tenho meu neto, eu tô super feliz, né, que a gente tá junto nessa caminhada aqui, nesse podcast novo, e eu creio que a mesma empolgação que eu tenho, você tem, vai dar certo demais da conta. Com certeza. Eu acho que o importante tudo se alinhou, né? Chegou num ponto legal, a gente, igual você falou, a gente tem uma amizade legal agora, a gente é próximo, então acho que o mais importante é isso agora, e que passou e tá tudo certo. Bola pra frente, né? Isso aí. É isso aí. Então, voltando aí, na época da Duda, né? A Duda tava para nascer e eu morava numa casa de aluguel, um combico pequeno, tinha um quarto, né? Um combico não, na verdade era bem pequeno, mas cada cômodo era um combico. Tinha um quarto pequeno, uma salinha pequena e uma cozinha pequena junto com um banheiro minúsculo. Tudo pequenininho. Eu acho que tem até uma musiquinha assim, mas não tô lembrado. Não era uma casa muito engraçada, não. Aí eu fui para essa casa, eu e a Jennifer, que hoje é a minha esposa, a Jennifer estava grávida, nós fomos para essa casa e moramos lá durante 2 anos mais ou menos. E nessa casa também foi onde tudo recomeçou. Tudo recomeçou. Na época a Jennifer estava grávida e antes disso, porque são muitas histórias, tem muita experiência que a gente acaba esquecendo. Antes disso também eu fui cabeleireiro, montei um salão para mim, tem fotos do salão, né, tudo mais, o salão que eu montei bonitinho, fiz o curso eu tenho que falar isso porque tem um contexto muito bacana aí depois disso, uma coisa que essa parte eu lembro, você cortava meu cabelo de vez em quando, pô. Mas naquela época eu não fiz curso não, não, cara. Olha isso aí, velho. Naquela época lá, você era meu cobaia, meu filho. Aí você lembra que lá tinha um vizinho lá que me pagava pra cortar cabelo? Você nem tinha feito curso. Eu nunca tive curso nem nada. Que isso, velho? Aí eu
Só peguei a tesoura, comprei a navalha. Pô, e ajudava demais, senhor. Você é doido. Sameava o corte nos clientes. Aqui, eu ganhava um salário mínimo naquela época, nas horas de Sabará. Eu ganhava um salário mínimo, que era 1.200 e alguma coisa. Aí, eu tinha que pagar o aluguel. Tinha a sogra e o cunhado que moravam. Não é isso? Aí tinha você. E tinha você junto. Então, eu praticamente tinha que bancar a casa sozinho. Só que na época da sua avó, não sei se ela recebia alguma coisa. Se ela recebeu, ela ajudou. Se não recebia, nem ajudou, nem avacalhou. Mas eu tive que bancar tudo sozinho. Então, eu saía para trabalhar cedo. E tinha dia que eu voltava tarde, porque eu dobrava serviço para tentar ajudar, entrar uma renda, entrar um dinheiro a mais para tentar ajudar. Então a gente passou um aperto naquela casa lá. Passamos um aperto de, às vezes, até faltar as coisas mesmo. Teve uma época que sua mãe pediu um chinelo, o único dinheiro que eu tinha, eu fui lá e comprei chinelo. Eu não tinha dinheiro nem para trabalhar no outro dia. Acabou o dinheiro. Descia pela porta da frente. Teve uma época que o motorista ele ficou tão indignado que todo dia eu queria descer pela porta da frente, que ele me deixou no meio do caminho, meu amigo. E para eu chegar no serviço? A pé. Caraca, velho, eu tive que pegar um outro 11 e correr o risco do cara me jogar pra fora de novo. Puta merda. A vida era essa. Então, assim, um dia eu tinha, outro dia eu não tinha. Então, e quando eu tinha, acabava muito rápido. Quando eu recebia o salário ia embora todo. Não, e era um pobre que tinha cheque e cartão de crédito. Uai, que é isso? Não sabia lidar nem com a finança, que era o salário, e tinha cartão de crédito. Então, naquela época, eu me atolei todo. Porque eu usei cartão de crédito para comprar fralda, usei cheque para comprar fralda, usei cheque para comprar móvel e tudo mais. Embolando tudo. Embolei tudo. Eu me atolei, velho. Eu fiquei endividado. Ainda bem que eu nem mexi com agiota. E eu nem sabia o que era essa porra. Senão eu tava fodido. Mas seu pai nem vivo tava. Puta sério merda. mesmo, porque é foda, cara. Não é fácil. Um pai de família hoje, ele tem que ser um cara estruturado, ele tem que ganhar bem, pra pelo menos ele poder ganhar bem, não é para ter luxo não, é para ele poder comer bem, que é o mínimo, né? Ainda mais para o cara pagar um aluguel, né? Então, voltando lá, eu comecei a fazer um curso de cabeleireiro, eu fiz esse curso durante mais ou menos 6 meses, e aí o professor começou a me elogiar, pô, você tá cortando bem demais, hein? Aí os clientes dele, que eram os melhores clientes dele, tacavam para mim fazer. Uai, criança, tudo mais. Eu comecei a me sentir, pô, eu tô cara, pô. Eu sou o cabeleireiro aí. Então, pronto, meu amigo, eu não quero nem saber, não vou trabalhar para ninguém, já vou montar meu negócio. Já era. Aí eu trabalhava de sushi man numa empresa. Nessa época, não, na verdade, eu tinha saído, eu estava no seguro-desemprego, eu tinha saído e fiz esse curso. Só que eu já estava trabalhando em uma outra empresa informal. Estava trabalhando tipo de freelance. Então, eu fui e peguei o dinheiro que eu estava recebendo, guardei, e eu fui fazendo o curso, o professor elogiando, eu falei assim, pô, eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa. Eu topei. Eu mesmo negociei comigo, olha, vamos montar esse negócio aqui, pá, não sei o quê. Você monta aí. Aí eu tava morando num bairro lá em Santa Luzia, lá no Cristina. Aí eu vi uma lojinha baratinha lá, no meio do nada, só. Eu falei assim, vou montar aqui. É aqui mesmo. Seja o que Deus quiser. Então eu fui e montei o salãozinho lá. E eu queria um negócio bonitinho. Sempre eu quis um negócio bonitinho. Se não fosse bonito, eu não ia querer, não. Aí eu montei esse negócio. Montei esse sushi. Ó, montei o sushi. Aí eu viajando sushi. Montei o salão, montei o salão e trabalhando nesse restaurante. Eu trabalhava à noite e o salão funcionava de noite. Pô, pai, como é que você fazia isso? De manhã, quer dizer, o salão funcionava de manhã à noite. De manhã eu tava lá e à noite eu coloquei um rapaz para trabalhar. Só que, cara, eu nem posso falar isso aqui porque eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que às vezes eu chegava lá no outro dia, por exemplo, o cara não tinha cortado cabelo nenhum, mas as minhas navalhas tinham quase acabado com tudo, pô. Aí eu não sei, eu não sei, eu acho que as navalhas criava perna e vazava, entendeu? Então tipo assim, Caraca, eu não sabia, eu falei assim, aí eu falei assim, pô, velho, desse jeito não vai dar, minhas navalhas tá sumindo tudo. E não tem corte? E não tem corte aí. E tem cabelo dentro da lixeira, pô. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, ô, velho, o que aconteceu? Não, ontem deu só um corte só, mas tem cabelo pra caralho aqui. Aí o cara falou assim, não, é porque veio um cara aqui, isso aqui, tinha uns 3 meses que não cortava cabelo. Cabeludo.
Falei, pois é, mas tem menos 4 navalhas aqui. Ah, não, porque eu tinha 2 que não tava boa, e eu fiz barba e cabelo dele, eu usei 2 Uai, navalhas. cruz Ah, credo, então hein? tá certo então, pô. Não, mas beleza. Vou trocar de marca então para ver se as navalhas vêm melhor, hein? E aí tá, eu tô ficando no prejuízo, não sei o quê. Aí beleza, né? Então, para quem sabe ler, um pinga é letra. Uhum. Né? Mas eu não queria ficar acusando ninguém nem nada. Então, eu fui levando. E eu continuei, porque eu falei assim, pô, uma hora esse negócio vai dar Vai certo. dar bom, né? Vai dar bom. Eu continuei de teimoso, né? Porque ali eu já podia parar, porque eu não ia ter condição de ficar à noite olhando o que estava acontecendo ou ajudando o cara a cortar. Então, trabalhei no negócio, aí eu decidi fazer o seguinte, vou fechar. Fechei o salão, tava bonitão, fechei o salão. Aí eu falei pro rapaz, cara, eu vou fechar só porque pra mim tá prejuízo. Só de manhã eu corto uns 2 cabelos, aí chega à noite aí não tá tendo corte nenhum. O horário que deveria ter mais e as minhas navalhas estão sumindo tudo. Os lixos ficam tudo cheio de cabelo, cara. Aí eu É fui. de rir, não, mas é engraçado, velho. Eu falei assim, cara, eu vou ter que fechar. Aí ele disse, não, senhor. Pô, não fecha não, cara. O negócio vai dar certo, você tem que continuar. Uai, Eu falei pô. assim, eu sei, cara, mas você. Cara, eu vou fechar. Aí eu fechei o salão. Melhor fechar. Aí fechei o salão. Depois disso, o que eu fui fazer? Fui pra Rinodê, cara. Fui vender. Eu lembro, nessa época eu lembro, Você pô. lembra? Eu fui vender cosmético. Achei que era um top vendedor, Que tudo trem mais, todo. que trem todo, caí pra dentro. Aí os caras apresentou já, fiz a apresentação, e logo depois da apresentação já veio um vídeo assim do Cruzeiro, o pessoal no Cruzeiro, aquela musiquinha assim que você fica empolgado, pá. Eu tenho um vídeo, umas fotos, depois a gente pode colocar para o povo ver também. Aham. Eu nos bastidores lá da Renaudet e ouvindo as palestras e tudo mais, eu tá empolgadaço. Depois eu vou te mostrar. Já viajei para São Paulo também, com os caras, tem as Com fotos. a Rinodê? Com esse negócio da Rinodê? Para evento da Renaudet, viajei e tudo mais. Cara, e eu fiquei na Renaudet, eu acho que uns 2 anos. Eu era tão bom no negócio, cara, tão bom, que eu consegui vender um plano em 2 anos. Um plano. E eu fui, cara, eu fui promovido a Master. Master é o primeiro patamar que tem do negócio. Cara, eu fui Master. Você tá louco, Foi meu? Master Eu me Rinodê, senti velho. demais, cara. E tinha um segundo cara que me liderava, ele era ouro na época, e ele que ficava, né, botando lenha na fogueira. Ô, Gilson, não vai lá, nós temos que conseguir. Eu acordava cedo, ia, gastava gasolina, corria pra lá e pra cá. Gastava gasolina? Não, gastava onça, que não sei se na época eu tinha carro ou moto, mas eu acho que eu tinha uma moto. Uhum. Então, gastava gasolina pra lá e pra cá. E, cara, eu não tava dando nada. Eu falei assim, pô, velho. Aí chegou depois de um tempo, eu falei assim, vou parar com isso, ô José. O José era meu líder, eu vou parar, cara, não vai dar pra mim mais, não. Tô pensando, eu acho que eu vou abrir um negócio pra mim de sushi mesmo. Abrir um negócio de sushi pra mim, porque é o que eu sei fazer. Tô vendo os caras aí começando a abrir um delivery aí também, vou abrir também. Isso era aí mais ou menos 2016, 2017. Aham. Aí, fechou. Saí da Renaudet, só que teve uma coisa da Renaudet que eu ouvi que mudou muito, assim, que foi uma virada de chave. O antes feito do que perfeito. Eu ouvi isso na palestra. Que se você quer começar algo, começa com o que você tem. Uhum. Começa com o que você é. Começa com o que você faz. Você não precisa ter dinheiro. Você não precisa ter tudo. Você pode ter um pouquinho. Tenha você mesmo e começa seu negócio. Aham. Então aquilo, cara, mudou minha mente. Então depois disso nós fizemos uma reunião. O José fez a reunião e tinha também um outro rapaz, o Rafael, eu acho, o Rafael, que era acima dele, que era diamante. Ô, Rafael, não vou ficar mais porque eu quero montar meu negócio. Ó, Gilson, coisa top, cara. Eu também até queria montar, não sei o quê, mas para mim agora não dá, eu queria montar um negócio. Ele até falou, quem sabe depois a gente não entra de sociedade, né? Porque ele sabia que eu já trabalhava com isso. Uhum. E então eu fui e parei naquela época. Parei Aham. de mexer com a Rinodê. E voltando lá à casa onde eu morava, agora dá para mim continuar a história. Aí, antes feito do que perfeito,
ele também teve teve uma adoração. Até o momento que a minha filha, a Jennifer, engravidou e faltava mais ou menos 2 meses para minha filha nascer. Uhum. E eu estava pagando um consórcio de um carro e eu fui contemplado. E esse carro chegou para mim. Aí o que eu decidi? Ah, cara, eu não vou montar negócio não. Eu vou rodar na Uber. O Bzinho da O galera. Bzinho tava rodando, a galera falando que tava ganhando dinheiro e tudo mais. É uma coisinha mais confortável, né? Dentro do carro. O seu corpo, a cabeça do ser humano, ele sempre vai procurar uma coisa mais confortável. Enquanto você estiver no conforto, você nunca vai romper barreiras. Então, eu achei mais confortável, menos arriscado, né? Então, eu poderia colocar em risco a minha família, a minha filha. Até que eu começo a ouvir nas rádios, motorista da Uber assassinado, não sei o quê, motorista da Uber, encontrando um motorista da Uber dentro do porta-mala. Aí eu já ouvi história de um motoboy onde eu estava trabalhando e falei assim, cara, eu estava trabalhando de Uber, eu parei, tô rodando de motoca, porque os caras me colocou dentro do porta-mala. Você tá doido. Aconteceu com um cara que eu conhecia, aí eu fiquei louco, eu falei assim, aí naquela hora me bateu um pânico. Assim, velho, eu vou morrer. Eu já não queria mais, velho. Você é louco. Eu vou morrer antes de ver minha filha nascer aí. Eu não quero isso pra mim mais, não. Eu cheguei em casa, fiz uma oração, Deus, eu não quero ser Uber mais, não. Eu quero mexer com isso, não. Eu tô com medo de morrer. E aí eu fiquei meio que em pânico, com medo, e falei assim, não, quer saber? Conversei com a minha esposa, falei, Jennifer, eu acho que não vou rodar de Uber mais, não. E assim, nisso, eu já tava com o aluguel atrasado, o carro já estava com parcela atrasada, porque eu tinha saído do emprego atual que eu estava, né? Porque eu não aguentei ficar lá também, que eu fiquei muito cansado. Eu saí desse emprego, aí teve um acertinho lá que eu combinei com o meu patrão e eu estava com um dinheirinho na conta, mas não era muita coisa não, porque aí eu paguei uns aluguel atrasados, paguei umas parcelas do carro também, e esse carro, paguei umas parcelas, e sobrou pouco dinheiro, na faixa mais ou menos de uns R$1.800. Para quem tem família, R$1.800 não é nada. Nada. Para quem tem família aí, R$1.800 não é nada. Tinha aluguel ainda para pagar, o carro, cara. Então eu fiquei numa situação onde que se eu ficasse, o bicho pegasse, se eu corresse, o bicho pegasse de qualquer jeito. Então eu tive que ter uma ação. Eu tive que sair do meu conforto forçado, cara. Então, sim, eu evoluí, mas evoluí forçado. Foi bom? Foi excelente. Foi excelente. Se você vai evoluir ou não, seja forçado, não. Evolua. Tem que evoluir. De qualquer forma, evolua. Então, nessa época, eu falei assim, Dinha, vou fazer o seguinte. Eu tinha um celularzinho lá, um Moto G. Aí peguei, falei assim, vou fazer o seguinte, vou abrir uma rede social. A primeira coisa que eu fiz. Abri uma rede social no Facebook, depois no Instagram. E comecei a postar umas coisas de sushi. O pessoal começou a curtir e tudo mais. Eu falei assim, vou montar meu negócio aqui em casa. Começar a fazer aqui em casa aqui um sushi. E assim, sem muita expectativa, porque eu já falei assim, pô, cara, a gente desconfiado, medroso, né? Não sei se vai dar certo. Insegurança, devendo, aquela pressão. Então, pô, mas eu vou fazer. Aí eu fiz. Comecei a fazer. Com aquele dinheirinho que eu tinha, aí eu já começou a entrar aquela alma de empreendedorismo meu, e eu já falei para a Jennifer, o dinheiro que eu tenho... Então com aqueles R$1.800 que você tinha... R$1.800. Você começou... Eu comecei o negócio. Eu comecei o negócio, mas não gastei tudo. Eu tinha R$1.800, falei, Jennifer, nós já pagamos o aluguel, não pagamos o carro, vai ficar atrasado de novo. Porque agora eu vou fazer outro investimento. Ou eu faço investimento ou a gente gasta para pagar nossas contas. Ela, não, tá certo, eu tô com você. O que você fizer é isso mesmo. Show. Então ela já me deu que gás. Eu falei assim, top, tá comigo. E na época que ela fez ainda? Arrumou um serviço para trabalhar numa lanchonete lá na Savassi, e ela acordava 5 horas da manhã todo dia. Eu ficava do dia na parte da manhã, ela chegava mais ou menos às 4, aí eu começava a preparar as coisas. Então o primeiro dia eu comprei um peixe salmão, comprei um arroz, um pouquinho de alga, um pouquinho de cada coisa para começar no primeiro dia. Aí no primeiro dia
Eu já postei na social, no meu WhatsApp mesmo, eu já coloquei lá o link do meu WhatsApp, fui procurando tudo no Google e fui fazendo. Uhum. E no primeiro dia teve um pedido, eu fiquei feliz demais da conta. Teve um pedido só e na época eu tinha uma motoquinha, eu mesmo entregava, eu mesmo fazia. Aham. Ah, e tem um fato aí muito legal. E eu tenho até foto dessa coisa que eu construí porque na época eu não tinha dinheiro, eu não queria gastar do dinheiro que eu tinha, eu não tinha bag. Você lembra do curso que eu Sim. fiz? Uhum. No curso que eu fiz, eu ganhei uma bolsa. E quando eu recebi o produto, quando eu comprei os meus produtos japoneses, quando veio o peixe, Uhum. veio um peixe dentro de uma caixa de salmão. Eu peguei essa caixa de isopor, cortei ela toda e montei uma bagzinha dentro da bolsa, Que você tinha ganhado. que eu tinha ganhado do curso. Eu tenho essa bolsa até hoje, depois a gente pode fazer uma foto para você mostrar pro pessoal. Um vídeo, de repente. Eu tenho essa bolsa até hoje. Fiz a divisóriazinha dela, 2 andar, pequenininha. Ela tinha o quê? Mais ou menos uns 30 centímetros por 50 mais ou menos de altura. Eu fiz, dividi ela em 2, coloquei até um espaçozinho para colocar a Coca-Cola, a bebida. Cara, aquilo lá me ajudou durante uns 7, 8 meses. Eu fui levando pedido, até não caber mais pedido lá dentro. Aí eu tive que comprar uma bag depois. Então, eu comecei com o que eu tinha. Uhum. Aí eu usei muito essa frase, antes feito que perfeito. Aí começou a sair pedido. No primeiro dia saiu um, depois no segundo saiu 3. Aí eu peguei a época do Dia dos Namorados, que eu inaugurei mais ou menos, foi em 2018, no mês de fevereiro. Aí eu fui indo, aí chegou fevereiro, ainda estava daquele jeito. Em junho, no Dia dos Namorados, aí eu tive encomenda, foi até um amigo meu que comprou, tive encomenda, tive vários pedidos nessa época, e eu passava roia porque eu tinha que fazer e entregar, os pedidos chegavam, eu mesmo anotava, porque a Jen ficava tomando conta da Duda. Era você sozinho. Isso, e eu fazendo, entregava, produzia, tudo mais. Então eu tinha aquele espacinho da cozinha, eu tenho foto lá também, nós podemos colocar para você ver aí. A foto da cozinha, que era um espaço muito pequeno, eu fazia, entregava, e assim, o cansaço nunca bateu, porque a vontade era muito grande, a vontade de crescer, Tava a num vontade de gás romper danado. as barreiras, e a coisa começou dando certo. É lógico que teve dias que não saiu o pedido, então o desânimo ele te abate também, mas aí eu fui resiliente, fui persistindo, e chegou um momento que, resumidamente, aquele espaço ficou pequeno. Porque eu estava até 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, entregando pedido, e as pessoas querendo entregavam em outra cidade, entregavam em Santa Luzia, em outros bairros muito longe. Então foi ficando pequeno aquele espaço. Então eu tive a obrigação de começar a olhar outros lugares. Arrumar um espacinho. Nesse meio tempo, o aluguel ficou atrasado também, o carro ficou atrasado, mas depois que eu consegui uma loja na rua, eu saí, paguei tudo, né, o aluguel, acertei o carro também. Uhum. Então eu fui para a rua não, eu mudei de casa, fui para uma casa maior, Uhum. a casa tinha mais espaço, e eu peguei um cômodo dessa casa, aí mandei fazer umas prateleiras, montei um sushi legalzinho lá, comecei a fazer sushi lá, Uhum. e me lembro que teve até amigas minhas que foi comer lá em casa, sushi e tudo mais. Show. Então ficou um espaço maior. Uhum. Nessa época a Duda já tinha mais de 1 ano já. Então a gente deixava ela brincando e me ajudava um pouquinho também. Até receber os pedidos, pelo menos anotar, ela já me ajudava. Não, na época eu acho que eu coloquei uma impressorinha, comecei a trabalhar com iFood também dentro de casa, fiz um CNPJ. E aí começou a bombar também, só que aí depois eu mudei para uma casa que o aluguel era mais caro, e nessa época também eu atrasei aluguel, porque na vida vai ter picos, vai ter momentos que você vai estar bem e vai ter momentos que você vai estar lá embaixo. Sim. Então, se você não souber administrar bem seus recursos, um momento ou outro você vai ser pego de surpresa. E eu fui pego de surpresa em várias etapas desse processo. Sim. Fui pego de surpresa. E eu fiquei nesse lugar mais ou menos uns 7 meses sem pagar aluguel. Conversei com o proprietário, falei assim, olha, eu tô agarrado aqui, cara, eu vou te pagar, você pode ter certeza. O cara confiou em mim. O cara segurou a onda 7 meses. Confiou. É coisa de Deus mesmo. Porque... O carro também ficou atrasado, 7 meses, cara. Em 7 meses ficou atrasado. O aluguel. Então, eu só mantive o básico em casa e o processo. Porque eu tive que fazer um novo reinvestimento. Então, o cara segurou para mim e eu falei assim, gente, nós temos que sair.
para a gente alavancar, para a gente projetar, nós temos que sair daqui. Então eu fui para um bairro mais próximo de casa, que é o bairro Guarani. Olhei algumas lojas, olhei alguns lugares, algumas propostas, e encontrei uma loja uma loja boa para fazer um delivery, um tamanho legal, dá para fazer uma cozinha, dá para fazer uma recepção também, e era um aluguel tranquilo assim. Para mim era caro, mas com a expectativa que eu tinha, ia dar para pagar tranquilo. Então, já inaugurei, me parece que foi em 2019, eu inaugurei a Ikogai no 2018, se eu não estou confundindo a data, que eu tenho, a minha memória não é muito boa para essas ruim com data também. Datas. Eu montei esse sushi na Ikogai, montei no Guarani, quer dizer, fizemos a logo, o nome e tudo mais. É um processo demorado. Montamos, caímos para dentro. Resumidamente, o negócio estourou. Então, a Ikogai começou a ser conhecida, os bairros começaram a fazer pedido, aí eu comecei a colocar motoboy, aí era depois foi para 2, 3, 4, 5 motoboys fazendo entrega. Aí eu tive a ideia de tacar um bifezinho lá na frente para o pessoal fazer comida. E assim, cara, foi um sucesso. E até hoje a Ikogai é um sucesso. Foi para mim uma fase surpreendente, sem contar que eu não posso deixar de lembrar das pessoas que me ajudaram muito, né, que foram meus vizinhos mesmo, a Simone e a Mari, que é da João de Barro, é uma eletroferragem, o Júnior e a Rosa, da Supritec Informática, foram pessoas que me ajudaram a comprar mobília para a loja. Teve junto nesse processo com você, né? Me emprestaram cheque, me emprestaram cartão de crédito. Então, são pessoas que eu jamais vou esquecer, são pessoas que me ajudaram muito. Sem eles, seria mais difícil para mim. Então, eles me ajudaram muito. Então, eles também acompanharam todo o meu processo, que foi árduo. Eu fiquei com a loja fechada durante uns 20 dias para fazer a manutenção. Eu mesmo fazia, eu mesmo levantei parede, pintei. Teve alguns colegas que me ajudaram também. Então, assim... eu tenho prova disso tudo, porque eu registrei isso tudo para eu lembrar, né, dos meus princípios. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer é isso. Foi uma experiência muito boa, eu levo para a vida toda, né? Então, assim, aqui a gente conta resumidamente as partes boas, né? Então, existiu por trás aí muita coisa que aconteceu que foi desagradável, mas faz parte da história, né? Então, são vários nãos que eu recebi, mas hoje eu recebo muitos sim. E assim a vida vai, né? A gente vai levando com paciência, alegria e resiliência sempre. E depois disso a loja só foi crescendo cada dia mais. Nós vimos que os nossos clientes estavam querendo algo maior, algo melhor. Estava querendo algo onde que eles pudessem ter um pouco mais de conforto para se alimentar, um lugar mais aconchegante. Isso também fazia parte do meu sonho desde quando eu era jovem. De ter um restaurante maior, um lugar bonito, aconchegante. E nós montamos uma estrutura top, uma estrutura de primeira, né, de Zona Sul, uma estrutura de muito legal. Muita qualidade mesmo. De muita qualidade, onde nossos clientes, hoje nós só temos elogios, né? A loja ficou maravilhosa, é uma loja linda, uma loja que agrega muito valor também ao bairro. E que traz muitos clientes novos, porque ela chama muita atenção. Hoje a gente tem uma equipe já formada, uma equipe grande, onde nós entregamos qualidade para o nosso cliente e compromisso. Então, assim, foi uma trajetória muito top. Graças a Deus, graças às pessoas que estiveram do nosso lado, as minhas motivações, que era a Maria Eduarda, é você, né? Então, assim, a gente conseguiu chegar onde está. Show. Então é isso. Show de bola. Com certeza a história da Ikogai é muito interessante. Parece assim, história que você vê na televisão, daquelas empresas, o pessoal vai contar as histórias de como começou pequenininha, aquele crescimento contínuo ali, né, exponencial. Então é muito interessante mesmo a história da Ikogai, é muito bonita. Vamos fazer aqui um quadro interessante, quadro típico do Comendo Conversa Fora, pessoal. Vamos começar aqui agora o Ping Pong com Sabor.
né? Vamos lá. Aquele quadro que a gente faz as perguntas, aquele ping-pong mesmo, aquelas respostas rápidas e as perguntas também. Bora começar lá? Bora, eu não sou muito bom nisso não, mas vamos lá, né? Vamos lá, coisa boa. Um prato japonês que você nunca enjoa? Hot. Hot. O maior perrengue que você já passou na cozinha? Caraca, velho. O maior perrengue. Nossa, velho. Foi abrir um atum, cara. Um atum de 150 quilos. O cara tacou na minha mão lá, meu. Eu nunca tinha aberto o atum direito, pô. Só tinha visto. Ele tacou o atum pra me abrir. 150 quilos de atum. 150 quilos de atum. Ah, Maria, meu Mas Deus do céu. dei conta. Um cliente que te marcou? Cara, teve um cliente que ele me marcou, ele falou assim comigo assim, Gilson, você tá no caminho certo, cara. Você é um dos melhores sushimens que já... É porque eu fiz um evento na casa dele. Foi um dos melhores sushimens que eu contratei. Show. Gostei muito do seu tempero, da sua criatividade. Você vai longe. Top, Isso me top marcou, demais. né? O dia mais difícil da sua vida? Cara, o dia mais difícil da minha vida foi a cena de ter deixado você para trás, a sensação. Aquele dia descendo a escada, eu olhando, eu sei lá, vendo eu ir embora. Aquele foi o dia mais difícil da minha vida, porque eu cheguei em casa chorando. Por causa daquilo. Por causa daquilo, aquela imagem sai da minha cabeça. Difícil. O dia mais feliz? O dia mais feliz foi quando... Aí fica difícil, dividido, né? Tem muitos, né? Tem muitos, mas eu posso falar que o dia mais feliz foi quando você e a Duda nasceram. Assim, filhos são preciosos, e vocês são filhos abençoados. Então, assim, foi o dia mais feliz da minha vida. Show. Se você não fosse sushi man, o que seria? Eu seria ator. Ator de comédia. Caraca. Eu gosto dessa parte, cara. Bom, coisa boa, então. Cara, um conselho que você diria pro Gilson do passado? Cara, eu falaria pro Gilson assim, cara, acorda pra vida, velho. Acorda, cara. Se liga, levanta desse sofá, cara. Show. Sai dessa procrastinação. Faz o que tem que fazer. Seja o que for, mas faça. Boa. Cara, antes feito que perfeito. Boa. E pra gente fechar o ping-pong, um sonho que você ainda quer realizar? O sonho que eu quero realizar é o sonho de ter a minha independência financeira. A independência financeira, ela não consiste só em você ter dinheiro. É você ter tempo. É ter tempo para você aproveitar o melhor da vida. Show. Para você poder estar com a sua família onde e quando você quiser. Boa. Não adianta só ter dinheiro também e não ter tempo para poder usar ali, né? Show de bola, pai. A história é muito boa mesmo. Troca de ideia nossa aqui foi sensacional. Te agradecer pelo tempo que você dedicou aí ao podcast, né? Tá fazendo essa troca de ideia aqui com a gente. E para a gente fechar mesmo, queria que você deixasse uma mensagem para a galera aí que quer, né, ter um negócio, que está começando agora, a galera nova aí, que, né, tá sem saber ainda o que fazer da vida, ou então às vezes até pensa, tem aquele pensamento que você já teve quando era novo, quer fazer alguma coisa, mas não faz, não bota em ação. Que mensagem você daria para essas pessoas, para que elas possam, né, seguir esse caminho aí? Sim. Você que ainda não sabe o que é fazer, não tem ideia do que fazer, mas quer algo, quer empreender, quer entrar no mundo do negócio, faça algo que te faça bem, algo que você goste. Mas se ainda você também não sabe o que você não gosta, faça algo. Tente fazer algo. Imite alguém, faça algo que outra pessoa faça, copie algum projeto, mas faça. Faça porque nesse caminho você vai encontrar o que você mais gosta de fazer. Você vai encontrar o seu ideal. Você vai encontrar o que você gosta, o que você ama de paixão. Mas o que não vale é ficar parado e pensando. Então a gente tem que agir, pensar e agir. Boa. Porque a solução a solução ela só vem com ação. As coisas só acontecem com ação. Então
você tem que mirar em algum objetivo e não olhar para trás, cara. É correr sem saber às vezes onde vai chegar mesmo. É Uhum. tropeçar e cair, levantar e acreditar, né? Tudo tem que ter uma crença. Você tem que acreditar que vai dar certo aquilo que você está fazendo. Que o resto depois é consequência. É consequência. Então, eu quando eu comecei meu negócio, eu não pensei em dinheiro. Uhum. Eu pensei no que eu gostava mais de fazer. Eu falei assim, pô, velho, eu tô querendo montar várias coisas, mas o que eu gosto mais de fazer, o que eu mais amo, tá na palma da minha mão, que é fazer Uhum. sushi. Por que que eu não faço isso, cara? Eu fiz e o resultado veio sem muito esforço. É, Porque quando você faz uma coisa que você gosta, você atrai as pessoas. é. Então faça o que você gosta e aquilo, se às vezes você ainda não sabe o que gosta, você vai encontrar É. o que você gosta com o tempo. Faz alguma coisa que você acha que você vai mais curtir aí. Bom, então, gente, estamos encerrando aqui mais um episódio do Comendo Conversa Fora. Mas pelo que eu tinha conversado com você, a gente vai ter um sorteio aí para quem ficou até o final aí, né? Que vai Cara, acompanhar, vai rolar um sorteio na Icogai, é isso mesmo? top demais, ó. A gente vai ter um sorteio, galera. Para os seguidores agora da página aí do Comendo Conversa Fora, tanto no Instagram, dá para fazer no YouTube também, né? No YouTube. YouTube, né? No YouTube, em todas as redes sociais aí, nós vamos ter um sorteio aí para a pessoa que ela seguir a Icogai, vai marcar 2 amigos, vai seguir a página. Então, pessoal, eu deixei aqui para a gente não esquecer, para ficar mais fácil de passar para vocês. Para participar do sorteio é muito simples. Vocês vão seguir a gente no Comendo Conversa Fora, vai seguir a Icogai Culinária Japonesa, curtir o post oficial que a gente vai soltar, marcar 2 amigos no comentário. O resultado vai sair no dia da publicação desse episódio completo, tá? Vai sair no YouTube. E a gente vai soltar também no Instagram, né, um post falando quando ele for liberado no YouTube, para vocês ficarem cientes. E esse episódio saindo lá, a gente já vai fazer o sorteio e já vai liberar essa premiação aí para vocês. E o detalhe, pessoal, do prêmio é uma barca a barca é uma barca Benefit. Essa barca ela tem 43 peças, tá? Você pode comer ela no restaurante, fazer uma visita para a gente e conhecer o restaurante, ou então a gente pode entregar também na sua casa. Lógico, né? Se tiver em São Paulo, Rio de Janeiro, não tem como, né, galera? Aí não dá. Então, assim, é participante aqui de BH, que dá para entregar. BH é região, né? aqui, BH né? região. O pessoal que está fora de BH aqui, Betinho, Contagem, pode visitar o restaurante e fazer a consumação aqui. Isso. Fechou? Então fechou, galera. Esse é mais um episódio do Comendo Conversa Fora. Agradecer aí novamente o Gilson por ter, né, disponibilizado o tempo para estar aqui com a gente, fazendo essa troca de ideia. E fica ligado nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, nosso Instagram, que vai estar sempre saindo episódios novos. Fechou? Obrigado, galera. Valeu! Show de bola, galera. Obrigado.